Boa noite a todos, irmãos. Sintam-se todos abraçados fraternalmente, em nosso nome, bem como da espiritualidade que já nos assiste e acolhe os nossos pedidos desde que aportamos nesta casa de oração. Trazemos hoje para o nosso debate, para a nossa reflexão, um tema: atritos, como agir. Aí a gente se pergunta, nós convivemos uns com os outros. E os atritos. Nós vamos entender então hoje como agir diante desses atritos na família, na sociedade, na casa espírita, na nossa vida como um todo. Para nós entendermos então, o primeiro passo é o desafio da convivência. Entre os grandes desafios sociais, destaca-se os dos relacionamentos entre os indivíduos. A maneira de conviver com o próximo define os rumos saudáveis para a execução das atividades que devem ser desenvolvidas durante a jornada terrestre. Meus irmãos, esse texto está nas diretrizes para o êxito, né? Então nós sabemos que esses desafios são colocados para nós já no início do nosso processo reencarnatório. O relacionamento. E como todo e qualquer relacionamento, né? Nós precisamos aprender. E nós precisamos também aprender que nós precisamos uns dos outros. Somos seres individuais, mas precisamos uns dos outros. E é nesses relacionamentos, nessa maneira de conviver com o próximo, é que nós vamos definir, né? Se os rumos que vamos tomar na nossa vida são saudáveis, ou são benéficos, ou são maus, ou serão, né, prejudiciais à nossa saúde, ao nosso bem-estar, ao nosso desenvolvimento moral. Os condicionamentos milenares no egoísmo sedimentaram no ser humano comportamentos de oposição e sectarismo, onde as divergências passam a se manifestar como se as pessoas estivessem em uma arena romana e necessariamente tenha que existir vitoriosos e derrotados, né? Então, a sectarismo quer dizer intolerância, intransigência, né, na sua linha de pensamento. A gente ouve muito falar assim: se há governo, sou contra. É aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que se está chovendo, está ruim. Se tem sol, está ruim. Se está frio, está ruim. Se está quente, está ruim, né? Se tem que sair de casa, está ruim. Se ficar só em casa, fica ruim também. Tem aquela pessoa que não tem... Nada tá bom, né? E ela não aceita também a ideia dos outros, né? Ela é intolerante à mudança. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Sinto muito, vai reencarnar pior ainda, né? Então nós estamos no mundo de provas e expiações para nos modificar. E é nos relacionamentos, né? Deixar de lado o nosso egoísmo, deixar de lado, né, esses comportamentos do contra. Nós temos que aceitar, né? Por exemplo, vivemos numa sociedade em que prevalece a democracia, vence a maioria, né? A gente, há uns tempos atrás, a gente sentia aqui na Casa Espírita, não é diferente. A gente fazia uma reunião de trabalhadores para determinar algumas coisas que precisavam algumas decisões ser tomadas. Vinha os trabalhadores, aqueles de sempre, que participam das reuniões, e daí quando a gente expunha, nós fizemos uma reunião, foi acertado isso está registrado em ata. Ah, mas eu não concordo, eu acho que não pode ser assim. Por que não veio na reunião? Veio na reunião para dar a sua ideia, quem sabe a sua ideia fosse até melhor do que a que foi decidido. Mas a pessoa se dá sempre no contra. Isso não né, é uma coisa que, como eu disse antes, é milenar, né? Vem das nossas tradições, do nosso passado egoísta. Então nós temos que compreender e entender que nós temos que mudar o nosso comportamento.
Por que brigamos então? Em primeiro lugar, por instinto. A criatura é agressiva, a tendência ao litígio, a competição, a dissensão são reminiscências do quê? Do nosso passado, né? Dissensão são divergências de opiniões, de interesses, de sentimentos. Então a gente briga justamente por isso. Só que a maneira de como nós vamos brigar por alguma coisa é que vai decidir, né? Um ditado que diz assim, a primeira impressão é que fica, né? E às vezes as palavras que a gente fala dá, né, a impressão com as pessoas que nos conhecem de uma pessoa arrogante, egoísta, orgulhosa. Então a gente tem que cuidar o que fala. Palavras agressivas ferem muito, pior do que uma agressão física muitas vezes, né? Porque a agressão física pode até te machucar, mas dali uns dias sara e passou. Mas a palavra, ela fica gravada aqui, ó, no nosso coração, no nosso sentimento, ferindo-nos cada vez que a gente lembra dela, que alguém nos falou. Então isso vem nas reminiscências do nosso passado. E nós reencarnamos, como dizia o Paulo, viciamos em encarnações e não aprendemos. Ah, se não der nessa eu faço na outra. A outra vai ser difícil. Se essa já está difícil, essa vai ser pior ainda. Atritos na convivência. Todos nós possuímos nossas vulnerabilidades. Na convivência humana, esses calcanhares se chocam e se atritam. Olha a pergunta que fica para nós, para nossa reflexão. Qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Qual é a minha vulnerabilidade hoje? O que eu não aceito? O que eu não quero para mim? Ou o que eu faço para o outro que eu não gostaria que fizessem para mim? E mesmo assim eu faço. Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Onde é que mais me dói hoje? Aonde que eu estou sendo ferido no meu orgulho, nas minhas vaidades, nas minhas finanças, por que não? Né? Eu ganho pouco. Ah, mas eu ganho pouco. Ah, podia ter estudado mais, podia ter se qualificado mais, podia ter priorizado, talvez, né, dentro da própria profissão, para né, novos cargos, para crescer dentro da profissão. Mas tudo aquilo que a gente for fazer com amor, não pelo valor que a gente recebe, mas fazer por amor, que aí o valor se torna sustentável para nós. Na lei de sociedade, né, o homem nenhum possui faculdades completas. Tá? Ninguém possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Aqui uma questão importante para nós, a gente sempre diz assim, ó, nós somos seres únicos, um corpo, um espírito. Não pode, não há como, né, dois espíritos habitar um corpo, não. É um corpo e um espírito. Ser único. Deus nos criou únicos. Não existe uma cópia de nós. Mas nós precisamos uns dos outros, precisamos viver em sociedade. Porque é na sociedade, uns com os outros que nós vamos aprendendo. Nas dificuldades, nos contrapontos, né? nas agressões, nas violências, em tudo. Mas é como a gente vai agir diante disso. Como agir diante desses atritos é o que vai definir, né, a nossa personalidade. Então, para nós entender o que são atritos, ninguém muda ninguém. Mas também ninguém muda sozinho. Nós mudamos aonde? É nos encontros. Qual é o nosso primeiro encontro? Família. É na família que começa o nosso primeiro encontro ao reencarnarmos.
desde que estejamos abertos e livres para sermos impactados pela ideia e sentimento do outro, porque atrito é igual oportunidade. Cada vez que há um atrito, há uma oportunidade, né, de nós nos modificarmos e ver se o outro se modifica. Não é nós que temos que modificar o outro, porque ninguém, aquele diz assim, ó, ninguém muda ninguém. Mas também ninguém muda sozinho. Porque é nos atritos, é na convivência que nós vamos nos moldando igual o diamante, né? O diamante sai lá da mineradora, da mina lá, uma pedra bruta. E o oleiro vai fazendo o quê? Vai desbastando, pontinho por pontinho, até se tornar aquela pedra de grande valor. Assim somos nós. Nós somos o diamante de Deus. Deus nos colocou aqui na terra para sermos um diamante. Mas o que vai definir o nosso valor é como nós agirmos, é como nós vamos conviver e viver com os outros diante dos atritos, diante das oportunidades que nos aparecem. Qual é o nosso valor hoje? Cada um reflita. Coloque seu pensamento, seja honesto consigo mesmo. Qual é o meu valor hoje? Em primeiro lugar, dentro da família. Qual é o meu valor na família? Sou um bom pai, sou uma boa mãe, sou um bom sogro, uma boa sogra, né? Sou, né? Na família, as pessoas que convivem comigo, no meu local de trabalho, na minha rua onde eu moro, qual é o meu valor para os meus vizinhos? Qual é o meu valor na minha cidade, no meu país, no planeta Terra, onde estou reencarnado nessa escola da vida, planeta de provas e expiações? Qual é o meu valor para Deus? Se nós soubermos o nosso valor, desde o começo da família até a sociedade como um todo, nós saberemos nosso valor para Deus. Que diamante eu sou? Que pedra eu sou, vamos dizer assim? Eu sou uma pedra normal? Pode ser uma pedrinha um pouquinho mais... Ou já sou um diamante? Será que para alguém eu sou um diamante? Há encontros que são reencontros. E há reencontros que são verdadeiros desencontros. Olha essa frase de Valdo, né? Quando eu li ela, eu fiquei pensando, né? Há encontros que são reencontros. Beleza. Eu li uma obra, um livro, Encontros e Reencontros, de Chico Xavier até, né? Encontros e Reencontros. É muito interessante, né? E aí ele diz assim que há reencontros que são verdadeiros desencontros. Como assim? São aquelas pessoas que reencarnam na família que pediram. Vieram a esse planeta Terra para provas e expiações, para passar por todas as provas e expiar as suas faltas na família. E abandonaram o lar, pai abandona filho, mãe aborta, né? Não é um desencontro? Uma mãe que aborta uma criança voluntariamente, né? Não é um desencontro? Porque estava previsto um reencontro ali. O aborto é uma das maiores provas de desencontros e novos comprometimentos. Então vamos ver quais são os instrumentos da perfeição. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus e em nós mesmos. Olha aqui que eu falei, né? As pessoas às quais nascemos e vivemos na Terra, né? Essa frase de Jesus, né? Que está lá no livro Jesus no Lar. Então, a caridade começa dentro do lar. Pessoas que são extremamente caridosas fora de casa, são caridosas no trabalho, são caridosas na rua, são caridosas, né, participam da sociedade, mas dentro de casa são verdadeiros tiranos
ou são permissivos também, que a permissividade também é um desencontro, né? A permissividade para com os filhos também é um desencontro. Pais permissivos, deixa o filho fazer o que quer, vai onde quer, sai com quem quer, né? Para tirar a sua responsabilidade, só que acaba fazendo, né, esse desencontro na família. Então, a agressividade, a permissividade, né, são questões muito importantes que causam esses desencontros na família. A revolução da convivência. Enquanto o homem não melhora, o mundo não se transforma. Então nós sabemos disso. Nós sabemos que para melhorar o mundo, não são os outros que têm que fazer as coisas boas, não são os outros que têm que transformar. É cada um de nós tem a sua responsabilidade. É cada um de nós que vai fazer uma cidade melhor, vai fazer uma casa espírita melhor, vai fazer um estado melhor, um país melhor, um mundo melhor. É pouquinho, como dizia Chico Xavier, você é um homem grande, eu sou um cisco. Imagine Chico Xavier se comparar a um cisco, né? Um minúsculo grão de areia, digamos assim. E olha o que Chico Xavier fez. E nós que não fizemos nada ainda. Nem aparecemos, nem no microscópio, se colocar, né? Então, para melhorar o mundo é preciso que nós nos melhoremos. Inútil, pois, apelar para modificações superficiais. Temos de insistir na mudança essencial de nós mesmos. Ou seja, quando um não quer, dois não brigam. Eu via muito essa frase do meu pai. Meu pai dizia sempre, né? Quando um não quer, dois não brigam. Tinha meus dois irmãos, o mais velho que eu e um pouco mais novo que eu, né? Viviam de pé de guerra de casa, né? E brigavam, e o pai chegava da lavoura, estava aquela confusão, e a mãe contava, né? E aí o pai sempre dizia, quando um não quer, dois não brigam, um tem que ficar quieto pro outro. Alguém tem que calar. Às vezes a gente está numa discussão, tá vendo que a pessoa está extrapolando nas suas informações ou falando coisas erradas, e a gente quer provar para ela que ela está errada. Não, ela vai compreender no momento. Calma, tenha paciência. Às vezes, a maior prova de sabedoria, de inteligência, é ficar calado. Não é tentar impor a tua ideia, impor a tua verdade. Porque aí vira briga. Deixa que ele vai aprender com o tempo que ele estava errado. Mas deixa que ele aprenda por si só. Não cabe a nós julgar ou tentar impor a ele a verdade. Assim como a doutrina espírita, aqui ninguém é obrigado a estar aqui. Ninguém é obrigado a ser espírita. A nossa porta está sempre aberta para quem quiser aqui chegar. E aqui não se pergunta de que religião você veio, de onde você veio, o que... Não. A gente orienta as pessoas. É importante que você faça o evangelho no lar. É importante que você leia as obras básicas para compreender. É importante se você pudesse vir a um grupo de estudo. É importante que você venha assistir às exposições doutrinárias. As pessoas nos procuram no atendimento fraterno. Tomar 2, 3 passes especiais. Isso é para quê? Para que é o passe especial? É para que a pessoa venha mais vezes para casa para se harmonizar. Mas também não é obrigado a vir. Não somos donos absolutos da verdade. Estamos aqui para nos melhorar, para tentar melhorar o mundo, para tentar transformar essa energia negativa, essa energia de pessimismo, essa energia de pessoas que quanto pior, melhor. Não, nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, para dar o nosso melhor, para melhorar o nosso mundo como um todo. Então, como agir diante dos atritos? Não podem os homens ser felizes se não viverem, em primeiro lugar, em paz. E como que se vive em paz? Fazendo exame de consciência. Não há como viver em paz se eu enganar o meu próximo, se eu tentar impor a minha verdade, se eu ser intolerante com alguém, se eu não usar de benevolência,
se eu não ser indulgente, né? Ou seja, isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência, de condescendência, né? É compreender o outro, é aceitar que o outro é diferente de mim. É difícil? Até é. Impossível não. Não é impossível. Basta nós nos conhecermos. Nós temos que primeiro nos conhecer para aceitar o outro. Tá? Então, e fazer aquele exame de consciência, como eu disse antes, né? Para se viver em paz. O que eu fiz a um dos meus irmãos que eu repreenderia se me fizessem? Assim, essa é a forma de encontrar a paz. De estar em paz com a sua consciência. Porque no mundo espiritual nós não teremos um promotor, um advogado, um juiz para nos julgar. É nós com a nossa consciência. Só. Para onde vamos depois de desencarnar, deixar esse plano Terra, vai depender da nossa consciência, da nossa paz de espírito, da nossa dever cumprido. Estive aqui, reencarnei. Talvez não fiz tudo o que eu queria, mas dei o meu melhor. Fiz o que estava ao meu alcance diante das condições em que eu tinha como fazer. Então, partiremos em paz para as muitas moradas da casa do Pai, não sabemos, né? Mas tudo vai depender de quem? De nós mesmos, não dos outros. Não vai depender dos outros, que os outros fizeram, me fizeram, deixaram de me fazer. Não, do que eu fiz para os outros. Isso sim. Isso que vai determinar a minha paz, a minha consciência. Diante dos atritos, nós precisamos, então, aprender a escutar. Olha essa frase, eu achei muito interessante essa frase, né? Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Eu fiz um há pouco tempo no Sesc. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Já ouviram isso? Vocês já ouviram falar em curso de escutatória? Se nós compreendêssemos que nós temos uma boca e 2 ouvidos, que é para ouvir mais e falar menos, nós estaríamos fazendo esse curso de escutatória. Porque a caridade, meus irmãos, muitas vezes não é falar para alguém alguma coisa. Às vezes umas simples palavras, né? Que Deus te ampare, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, né? Isso vai passar, como dizia Chico Xavier, tudo passa, isso também vai passar. São pequenas palavras, mas a caridade maior está em ouvir o nosso irmão. E nós, às vezes, não temos tempo, não temos paciência, não temos tolerância para com as aflições alheias e esquecemos que temos 2 ouvidos e uma boca para escutar mais. Então, vamos pensar bem, vamos imaginar nós fazendo um curso de escutatória, né? Para ouvir mais nossos filhos, nossos pais, as pessoas idosas que contam 300 vezes a mesma história. Ah, mas tu já contou essa história. Deixa ele contar de novo. Faz bem para ele. Empresta os teus ouvidos. Seja caridoso. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Então, Rubem Berta disse isso. É preciso que haja silêncio dentro da alma. O que Jesus disse quando ele foi almoçar na casa de Zacarias, né? Zaqueu? E não lavou as mãos? Não é o que entra na boca do homem que o torna impuro, e sim aquilo que sai, né? E aquilo que sai da nossa boca é porque já passou pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento, né? E foi processado através da fala.
Então é preciso que haja silêncio dentro da alma, né? Ah, não, eu me falou, eu respondo no pé da letra. Comigo não tem. Pois é, mas e daí? Está se igualando, tá se igualando ao agressor, está se igualando, né, com as energias negativas, está abraçando junto, estão se abraçando no mesmo campo energético de negatividade. Porque a negatividade do outro não precisa me atingir, né? Se eu tenho silêncio dentro da minha alma, se eu tenho paz na minha alma, né? Depois, quando ele estiver mais tranquilo, mais calmo, eu vou lá e digo o que eu quero dizer. Com serenidade, com tranquilidade, com paz, para que ele compreenda, né? Para não houver o que ele disse antes ali, quando um não quer, dois não brigam. Olha essa imagem é do silêncio na alma, né? A pessoa, se tivesse ali uma pessoa dentro daquele barquinho, né? Um silêncio absoluto, em paz, tranquilo. Todo mundo quer ter razão, todo mundo tem razão. Toda verdade tem três faces. A verdade que você vê, a que eu vejo, e a terceira, que é a verdadeira. Então, quando nós entendermos essa terceira verdade, né, nós saberemos quem tem razão. Razão é o resultado do raciocínio lógico sobre o conhecimento que se tem no momento. Porque ter razão não implica em estar certo. Eu posso até ter razão, mas no momento eu não estou certo. É como eu falei antes, da Assembleia que decidiu alguma coisa para o bem de todos, né? E a pessoa que não veio na Assembleia resolveu que ela tinha razão por reclamar, porque ela achava que outra coisa podia ser melhor, né? Ela até podia ter razão na ideia dela. Talvez a ideia dela fosse até melhor, mas no momento ela não está certa, porque ele não veio para decidir junto com os outros. Ser indulgente, primeira coisa, como é que a gente é indulgente? Empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, percebendo o que se passa com ele, analisando suas motivações, seu modo de pensar, sentir e agir. Está lá no livro Educação dos Sentimentos. Olha só, quando nós compreendermos, analisar o outro, né? O que levou ele a pensar assim? Qual é o sentimento que ele tem? Né? Por que ele está agindo assim? É nos colocar no lugar do outro. Nós saber que também somos imperfeitos, também estamos na mesma caminhada, procurando a nossa evolução, ou nos achamos muito diferentes, muito, né, em grau de elevação? Não, porque eu já li todas as obras básicas da doutrina espírita, eu já li a Bíblia de trás para diante, eu já li não sei o que, eu li outros livros, né, porque não. Agora estude, não é só ler, tem que estudar para praticar o que você estudou, o que você leu. Aí você pode se sentir uma pessoa diferente. A partir do momento que você pratica aquilo que você aprendeu, que o conhecimento sem ação é letra morta. Ser indulgente, não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita divulgá-los. Se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma excusa plausível para eles. Jamais se ocupar com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. A gente sabe que na legislação penal, a gente tem uma questão importante. A partir do momento que você toma conhecimento de um crime, de alguma coisa que prejudicou alguém, que causou um dano, e se você não divulga, você não leva adiante, não passa adiante para as autoridades, né, você acaba sendo conivente, né? Ou aquela história, não fazer nada, não é comigo, não foi com a minha família, eu não vou fazer nada. E o não fazer nada também gera consequências muitas vezes piores, né?
Ah, eu sei lá que meu vizinho ou a minha vizinha, sei lá, né, vivem de briga ou os filhos estão no mau caminho, mas como não é com os meus filhos, eu não vou falar nada para ninguém, não tem nada a ver com isso. Tem sim, para prestar um serviço, para ajudar, né, para informar as autoridades que de repente poderá acontecer alguma coisa pior nessa família. Aí você pode, deve, né? Como um cidadão, como pessoa de bem, você deve, né, prestar esse serviço. Não faz observações chocantes e não tem nos lábios censura, né? Olha no Evangelho segundo o Espiritismo nos orientando aqui, ó. Não censurar os outros. Todos vós tendes maus pendores a vencer. Isso me lembrei da parábola da mulher adúltera, né? Que trouxeram a Jesus, queriam apedrejá-lo, e Jesus, escrevendo na areia, só disse: quem dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E como nós gostamos de atirar pedra nos defeitos dos outros, né? Como nós não olhamos os nossos maus pendores, não conseguimos vencer os nossos defeitos, não conseguimos nos corrigir os nossos hábitos, não conseguimos nos modificar, mas queremos que os outros se modifiquem, queremos que os outros sejam diferentes. Embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas obras nas suas dobras mais ocultas, o germe do bom sentimento. Que são o que, meus irmãos? A centelha divina dentro de nós. O mais terrível dos obsessores, o mais terrível dos criminosos que estão aí nas cadeias, nos presídios, por pior que seja o crime que ele tenha cometido, ele tem dentro dele a centelha divina. É o germe dos bons sentimentos. Está lá dentro, latente, a centelha divina. Porque todos nós somos filhos de Deus. Os mais obsessores, né, fala-se em magos negros, fala-se em abismos dos espíritos, não sei o que, né, umbral, fala-se muito. Todos têm o germe do bom sentimento, que é a centelha divina. Todos somos criados pelo mesmo Pai. Todos são nossos irmãos. Aceitar as diferenças é a alteridade. O estabelecimento de uma relação de paz faz com os diferentes. A capacidade de conviver bem com a diferença da qual o outro é portador, né? Então é conviver com os diferentes, saber que, né, hoje ele está assim, reencarnou assim, né? Mas vamos conviver com isso. Vamos nos ajudar mutuamente, vamos, né, aos poucos, não tentar impor uma mudança em alguém. Vamos nós mudar, porque se nós mudarmos, o outro vai se usar gentileza, benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Lázaro, ter paciência, a vida é difícil, bem eu sei, né? Então, usar da paciência, aplicar o perdão. Quantas vezes? Pedro pergunta a Jesus: mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes. E Jesus diz: até 70 vezes 7 vezes. Então não deu um limite para o perdão. É quantas vezes eu for ofendido, eu devo perdoar. Desculpa tu quando defrontado por acusações ou suspeitas, por perseguições ou infâmias. Tenha em mente que somente acontece aquilo que irá contribuir para o teu progresso espiritual. São os atritos. É o perdão, que é uma das maiores virtudes, né? Ser sincero sem ofender, jamais falar em tom de desabafo, né? Ser sincero não quer dizer que eu tenho que dizer tudo que eu tenho vontade de dizer. Falar dessa forma pode gerar ofensa? Lógico. Repreender os outros, né? É saber repreender, fazer com moderação, num fim útil, para que outros saibam que ele está sendo repreendido porque ele precisa mudar, para ele mudar, né? Porque se eu não repreender com moderação, eu vou criar um elo de ódio, de desavença,
de descontentamento no outro, né? Então é fazer com moderação para que seja útil. A censura feita ao outro deve dirigi-la a si próprio e usar seu proveito pessoal. Não fazer apenas por malevolência, e como a gente vê isso, né? Ou pela satisfação de apanhar os outros em falta. Ah, o cara subiu de cargo, já subiu para a cabeça, né? Conhece o homem dando poder para ele. A gente ouve isso, né? Dá poder para o homem e ele se transforma. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, não há utilidade em divulgá-la. Pensar antes de agir. Por quê? Porque, né, começar de novo, o pensamento atrai. Antes de nós, porque depois de feito não tem mais como voltar atrás. Então, antes de agir, vamos pensar no quê? Eu sempre colocava no quadro aqui, ó, opção, escolha, consequência. Pensar nas opções que eu tenho, né? Falar ou calar, né? Antes de tomar uma atitude, pensar nas consequências do que eu vou fazer. Se eu bater na mesa, né? Eu posso me machucar o dedo, posso quebrar a mesa, posso, né? Então, é pensar antes de agir. Sempre. Então aqui, meus irmãos, fica então para nós lembrarmos, ó, como agir diante dos atritos. Primeiro, aprender a escutar. Vamos fazer o curso de escutatória. Ser indulgente, aceitar as diferenças, usar a gentileza, ter paciência, aplicar o perdão, ser sincero sem ofender e pensar antes de agir. Essas são como agir diante dos atritos. Por quê, meus irmãos? Porque Ele nos deu o maior exemplo que nós precisamos. Amai-vos uns aos outros. Essa é a mensagem de hoje. Esse é o maior exemplo que nós tivemos de como agir diante dos atritos. Em momento algum se tem na liturgia, na literatura, Jesus agindo daquelas formas que nós falamos anteriormente lá, né? Jesus foi benevolente, teve paciência, né? Ao repreender alguém, sempre quando ele dava uma repreensão, era com um fim útil. Então, aí fica a nossa reflexão. Como agir diante dos atritos? Amai-vos uns aos outros, porque o amor encerra tudo. Que a paz e a luz do Mestre nos envolva a todos. Que assim seja. Então pedimos nesse momento que nós possamos entregar a Jesus, a esse mestre amigo que nos olha com tanta ternura. Acolhe, Senhor, os nossos pedidos, para que possamos sair daqui melhores que quando chegamos, reconfortados pela Tua mão, Senhor, fluidificando as águas, fortalecendo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Que possamos distribuir, Senhor, a todos que convivem conosco, esse amor, essa paz que o Mestre Jesus nos transmite, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.